Estamos todos na presença do Senhor para ouvir tudo quanto pelo Senhor te é mandado. Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 24, verso 1. Salmo de número 24, verso de número 1. Louvado seja Deus. Enquanto a igreja localiza a referência bíblica, eu louvo e glorifico ao Senhor pelo privilégio de poder, neste presente ano novo, falar de Jesus na sua casa e privilégio de poder comungar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Já fazia algum tempo que não ministrávamos aqui aos domingos, mas aprove ao Senhor facultar essa oportunidade através do nosso querido pastor Marco Aurélio, ao qual Deus recompense por toda gratidão e pela oportunidade estendida para que aqui estivéssemos compartilhando com a amada igreja a palavra de Deus. Irei ler 3 passagens bíblicas com os irmãos, 3 versículos em diferentes livros para a compreensão da mensagem ministrada essa noite. Salmo de número 24, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Segunda leitura, João capítulo 3. João capítulo de número 3. João capítulo de número 3 é a passagem denominada o texto áureo da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Eu sei que tem alguns irmãos que são bons para memorizar referências. Queria ter também esse dom. Os irmãos, alguns sabem até de cor. João capítulo 3, versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira e última leitura, primeira carta de João, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, terceira e última leitura dessa noite. 1 João, capítulo de número 5, versículo 19 apenas. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus e que todo o está no maligno. Tome assento adorando ao Deus nessa noite. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar subordinado ao tema os 3 mundos descritos na Bíblia. Os 3 mundos descritos na Bíblia. Nessa noite nós fizemos 3 rápidas leituras de 3 versículos da palavra de Deus, e em cada versículo está inserido um dos 3 mundos que a Bíblia trata. A primeira leitura que nós fizemos nessa noite, queridos e amados irmãos, é no livro de Salmos, Salmos de número 24, e no verso de número 1, o qual o salmista Davi, ele diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Louvado seja o nome de Jesus. O primeiro mundo descrito, prescrito e escrito na Bíblia é o mundo criado por Deus. O mundo que na linguagem original do Antigo Testamento hebraico é chamado de Tebeu.
É o mundo que é denominado no Salmo 24, verso 1, nessa palavra chamada Tebeu, que essa palavra hebraica é uma palavra poética, dizendo sobre o mundo como uma terra fértil e habitada. O primeiro mundo descrito na Bíblia é essa terra, esse planeta, a criação de Deus. Essa criação foi feita por Deus e pertence, conforme ratifica a Bíblia Sagrada, pertence única e precisamente ao Senhor. Quando Deus fez o mundo, Ele fez um lugar maravilhoso. Quando Deus criou a terra, Ele criou um lugar quase que perfeito. Quando Deus criou o mundo, Ele fez um lugar auspicioso para que o ser humano pudesse habitar. E dentre a criação do mundo, o Senhor separou um lugar que no original hebraico é chamado de lugar de delícia, como nós conhecemos, Éden. E lá o Senhor coloca a primeira família descrita na Bíblia. Deus não criou um mundo caótico, não. Deus criou um mundo abençoado, maravilhoso, auspicioso e quase que perfeito. Quantos podem adorar ao Deus que criou o mundo? Quando Deus criou a terra, Ele criou uma terra abençoada e maravilhosa. Só que tem um detalhe aqui: quando o homem peca, o pecado entra nesse mundo o qual Deus criou. Quando o pecado entra no mundo, o pecado altera a naturalidade do mundo. Vou explicar melhor. Quando o pecado entra, ele altera a natureza do mundo. É por isso que a Bíblia descreve, irmão Éder, que quando o homem peca, quando a mulher peca, quando o ser humano peca, o pecado entra no mundo, e junto com o pecado vem o salário dele, que é a morte. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver, mas o pecado veio e colocou a morte na vida do ser humano. Quando o homem peca, a morte entra. Quando o homem peca, o pecado entra. E a Bíblia relata que há uma alteração da natureza nesse mundo. Primeira alteração, a Bíblia diz que nasce espinhos e abrolhos, ou seja, cardos, ervas daninhas, não existia. Deus não criou nenhum espinho no mundo. Quem criou espinho foi o pecado. Quem está comigo, diga amém nessa noite. Quando o pecado entra, ele altera todo o relevo do mundo, ele altera toda a natureza do mundo. Animais peçonhentos não foram criados por Deus. Animais peçonhentos passaram a existir com a existência do pecado na terra. Nem mesmo a serpente era venenosa. Quando peca, Deus faz ela se arrastar pelo chão e ter veneno em sua presa. O leão agora não é mais vegetariano, muito menos vegano. Agora ele é carnívoro, vai comer, matar e comer carne. Ou seja, o pecado alterou toda a natureza divina. O pecado alterou toda a natureza do mundo. O mundo que Deus criou agora está alterado por conta do pecado. É a pergunta que muita gente se faz hoje em dia: se Deus é tão bom, por que criança é estuprada? Se Deus é tão bom, por que inocente morre? Se Deus é tão bom, por que um bom pai de família bate o carro e morre esmagado? Se Deus é tão bom, por que um trabalhador é assaltado 5 horas da manhã na parada e leva uma facada e um tiro no pescoço? Se Deus é tão bom, por que tudo isso acontece? Sabe por que, igreja? Que tudo isso acontece porque a natureza do mundo foi alterada. Esse é o poder do pecado sobre o mundo. Deus não criou bebê para ser estuprado, não. Deus não criou inocente para morrer, não. Mas quando o pecado entrou, o pecado trouxe toda essa desgraça que existe no mundo hoje. E é por isso que Jesus morreu, para tirar o pecado da minha e da tua vida nessa noite.
O primeiro mundo descrito na Bíblia é aquele que Deus criou e que hoje está alterado. Então, quando um escorpião amarelo, que tem muito aqui em Brasília, Santa Maria e Gama é onde mais tem em Brasília, quando um escorpiãozinho desse lhe picar, não diga que Deus não presta, que Jesus é ruim, que ele não te viu. Aquele escorpião te picou por culpa da natureza pecaminosa que tem no mundo. Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer, escorpião te picando ou não, adore ao Senhor. Ei, apesar da natureza pecaminosa do mundo, não pare de adorar ao Senhor. É por isso que Jesus disse em João 17, 3 e 4, eu te glorifiquei no mundo. Aleluia, porque tem lugar que é fácil glorificar. Aonde Jesus estava, no terceiro céu, lugar propício, aonde o pastor Marco Aurélio leu hoje, os 4 seres viventes, dizendo 24 horas, santo, santo, santo é aquele que era e adivinha. Lá é lugar propício de adorar, lá é lugar propício de adorar ao Senhor. Mas Jesus disse, eu te adorei no mundo. Quem pode adorar a Deus nesse mundo? Aleluia. Primeiro mundo descrito na Bíblia, a terra, chamado aqui no hebraico de Tebeu, a criação de Deus. Segundo mundo descrito na Bíblia, tu leu comigo, João capítulo 3, versículo 16. Jesus diz que Deus, porque Deus amou o... Segundo o mundo descrito na Bíblia, é o mundo de João 3,16. O Novo Testamento foi escrito no original, no grego, um grego simples, o grego koiné. E o mundo de João 3,16, no original é cosmos. Cosmos ali fala de pessoas, aleluia. Ei, segundo o mundo descrito na Bíblia são as pessoas. Jesus morreu por cada ser humano que existe no mundo. Jesus morreu por cada ser humano que já existiu no mundo. Deixa eu derrubar uma doutrina satânica e calvinista, doutrina da expiação limitada. Essa doutrina calvinista da expiação limitada diz que Jesus só morreu pelos eleitos. Essa doutrina maléfica diz que Jesus só morreu pelos eleitos, pelos predestinados, pelos escolhidos. Mas a minha Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que Jesus morreu por todos. Aleluia. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz que a remissão, oh, aleluia, a expiação de Jesus foi pelos nossos pecados e pelo pecado de todo o mundo. Jesus morreu por todos, mas a morte de Cristo só tem efeito salvífico na vida daquele que crê e na vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor. Jesus morreu por todos, mas só é expiado pelo sangue dele, limpo, lavado, liberto, transformado, regenerado, purificado, adotado, aquele que crê e se entrega para Jesus, oh glória. Ei, por quem Cristo morreu? Pelo mundo. Segundo o mundo descrito na Bíblia, pessoas, o cosmo, aleluia. Jesus não morreu pela criação, Tebel, não. Essa daí ele criou com o Pai em Gênesis 1, quando diz, façamos, oh glória. Ali está no plural, no original Elohim, façamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, dizendo, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ei, quando é para criar luz, Deus disse, haja. Quando é para criar o mar, Deus disse, haja. Quando é para criar terra seca, Deus disse, haja. Quando é para criar animal, Deus disse, haja. Mas quando foi para criar o ser humano, ele não disse, haja. Ele disse, façamos. O verbo fazer aqui é colocar a mão, é moldar. Tu não é animal racional, como diz a ciência, não. Tu não é animal racional. Tu é a obra-prima da criação de Deus. Oh, glória!
com uma palavra dessa eu não economizaria glória. Aleluia. Você é obra-prima da criação de Deus. O pecado alterou o mundo. O pecado alterou a aparência humana. O pecado alterou a durabilidade do homem. Deus não fez Adão para descer numa cova. Deus fez Adão para viver para sempre. Mas com 930 anos, por causa do pecado, Adão morreu. Aleluia. Por causa do pecado, o pecado coloca ponto final na vida humana. O pecado é tão forte que é o único elemento que pode te separar de Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo. Há 2000 anos atrás, lá em Belém de Judá, de noite, numa manjedourazinha, a manjedoura, lugar que jumento come, numa manjedourazinha, uma virgem de 15 anos de idade deu à luz aquele que venceu o pecado. Ah, glória! Ele venceu o pecado, oh, glória! Meu Jesus. O vencedor do pecado está em nosso meio nessa noite. Terceiro mundo na Bíblia. Esse eu peço mais atenção da igreja. Se puder um copo d'água aqui, algum dos obreiros. Terceiro mundo. Mais atenção que esse tu vai dar menos glória. Esse vai apertar um pouquinho, meu Edmar, mas tá no script, não tem como. Obrigado, pastor Marco. Terceiro mundo na Bíblia. Repete comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Esse mundo aqui, irmão divino, não é o primeiro que Deus criou em Salmo 24:1. Esse mundo não é o cosmos, as pessoas por quem Jesus morreu em João 3,16. Esse terceiro mundo, denominado na Bíblia em 1 João 5,19, ele é conhecido no meio teológico como mundo sistema. Esse mundo, ele tem um príncipe. O príncipe deste mundo está registrado em João capítulo 12, versículo 31. E o nome dele é Diabo. João 12, 31. Jesus diz que o príncipe deste mundo, esse mundo aqui é sistema. Ele é regido, governado, comandado, entregue e dominado pelo diabo. Por mais que nós tentemos melhorar esse sistema, ele não tem jeito, porque o sistema já está nas mãos de Satanás. E quem permitiu que chegasse lá foi Deus. Foi o próprio Deus que permitiu. O terceiro mundo na Bíblia, de 1 João 5,19, é o mundo sistema. E todo o sistema mundano, ele está regido e dominado pelo diabo. É esse sistema aqui que Paulo chama em Efésios 6,12 de principados e potestades. É esse sistema aqui que em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, sistema, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse sistema aqui que em Mateus 4,8 o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. Ou seja, o diabo mostrou a Jesus todo o sistema. E o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele darás culto.
esse sistema, eu tenho muito cuidado para não ser pessimista, e pela graça de Deus não sou. Não é sendo pessimista, mas esse sistema vai de mal a pior. Já tem uma programação para esse sistema, já tem um governante preparado para esse sistema, já tem um falso profeta, um falso sacerdote, um grande líder religioso que vai ajudar aquele que dominará o sistema inteiro do mundo. E deixa eu te contar, esse falso profeta que está em Apocalipse 13:13, ele é pior do que essas irmãzinhas do reteté das igrejinhas da esquina Asa do Anjo, porque lá toda hora é Deus disse, Deus falou, Deus não sei o que, estou vendo um anjo, Miguel está aqui, Miguel está lá em Israel, guardando Israel, conforme diz Daniel 12, aí está dizendo Miguel está aqui, o Gabriel está aqui, o anjo está aqui, não sei quem está aqui. Ei, pois o falso profeta de Apocalipse 13:13, ele vai ter mais unção difícil do que essas falsas profetas, porque aquele falso profeta de Apocalipse, a Bíblia diz que até fogo do céu ele vai fazer descer. Se tem gente que acredita em quem grava live, um dia desse eu vi um vídeo, tá rolando na internet, uma irmã estava na mata com véu. Já está errado que em 1 Coríntios diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Ela estava com véu gravando uma live. E aí quando ela estava gravando o celular na frente dela aqui, cai uma gota de orvalho da árvore. A gota cai bem na lente da câmera do celular. Na hora que cai, embaça. Aí ela disse que é o anjo que acabou de chegar. Como embaçou, ficou uma luz ao redor dela por conta da gota. Aí ela disse que era um anjo, começou a falar em mistério. Igreja, olha os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Esse sistema não é de Deus. Esse sistema está em João 12:31, é do príncipe desse mundo que é Satanás. Para mim finalizar agora, o sistema de 1 João 5,19, ele domina a economia do mundo. A economia mundial está na conta de 4 a 5 pessoas do mundo. Ele domina a política mundial. Ele domina as sociedades secretas e filantrópicas, que eu não vou falar o nome para não derrubar a transmissão ao vivo. Esse sistema mundano domina tudo isso. Um dia desse eu abri uma caixa de pergunta em uma das minhas redes sociais e chegou uma pergunta lá. A pergunta era: pastor, por que fulano de tal não ganhou as eleições? Eu falei: quem te disse que não ganhou? Quem te falou que não ganhou? Ganhou, não tomou posse, porque o povo votou num canto, mas os capa preta lá de cima colocaram o outro. Aleluia. Ei, tem desfile em 7 de setembro, não tem ninguém apoiando quem ganhou. Sai na rua, é xingado, é vaiado. Agora o outro que o sistema não colocou, aonde anda tem multidão, o povo está com ele. Mas por que não ganhou? Porque o sistema não quis, e esse sistema é dominado pelo diabo. A igreja não se associa com o sistema de Satanás. A igreja não se mistura com o sistema de Satanás. Pastor Laércio, o sistema está dominando o mundo. Sim, ele já entrou na igreja, infelizmente. Meu Deus, eu queria pular essa parte. Infelizmente, esse sistema já colocou, irmã Nica, a sua garra dentro de alguns castiçais, ou seja, dentro de algumas igrejas de Jesus. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, das 7 igrejas da Ásia Menor, só 2 tiveram elogio, as 5 tiveram crítica. Uma largou o primeiro amor, outra tolerava Jezabel, uma seguia a doutrina de Balaão, uma tinha nome de que vive, estava morta, outra era morna e colocou Jesus para fora. Só 2. Se em Apocalipse, em capítulo 2, capítulo 3, a maioria não estava com Jesus,
quem dirá na nossa atualidade? Se naquele tempo, com perseguição, a igreja, a maioria, não estava com Jesus, quem dirá, meus irmãos amados, na nossa atualidade? Olha para mim que eu vou lhe dizer algo para você gravar na tua mente. Nós estamos vivendo uma atualidade de Bíblias impressas de toda linguagem, Bíblias de estudo de todo jeito, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, todo conhecimento na nossa mão, perto de nós. Mas ainda tem gente comprando vassoura ungida, ainda tem gente comprando sabonete ungido, ainda tem gente comprando rosa ungida, ainda tem gente comprando fronha de apóstolo. Tem tudo na mão para se limpar, que é a verdade, mas prefere se emporcalhar com as indulgências de Balaão, prefere se contaminar. Mas a igreja verdadeira, ela se resguarda na palavra. Começou agora, Henrique. Começou agora, década de 90, final de 80, década de 90, com a maldita teologia da prosperidade entrando em nossos arraiais. Desde que essa teologia entrou, pastor Francisco, não tem mais saúde para toda a igreja. Uma parte está saudável, outra parte está doente. Desde que essa teologia satânica entrou, e eu fui pesquisar a doutrina, a origem dela, é essa da década de 90, a origem, alguns homens malignos, Kennedy Hagin, Benny Hinn, tantos outros diabólicos, mas ela não é tão nova assim não, ela é antiga, ela se encontra em Mateus 4, aleluia. O primeiro pregador da teologia da prosperidade foi Satanás, o primeiro a oferecer o mundo e as riquezas para alguém em troca de adoração foi o diabo. Jesus não quer teu dinheiro, ele quer a tua alma, e não tem dinheiro que compre a tua alma, porque foi comprada com sangue. Todo dólar do mundo, toda libra esterlina do mundo, todo euro, todo bitcoin, toda prata, todo diamante, todo ouro não pode comprar uma gota do sangue precioso de Jesus. Mas a igreja não é salpicada não, a igreja não tem uma gotinha não. A Bíblia diz que a igreja é lavada, 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 lavada. Para lavar tem que ser muito. Olha para mim que eu tenho 3 minutos só. Aonde que nós estamos vivendo? Que as pessoas pensam que a arca da aliança dentro da igreja tem algum efeito. Jeremias 3,16, Deus proibiu de fazer, não faz mais arca da aliança, desde Jeremias 3,16, que ela não aparece mais na Bíblia, nem no Apocalipse. Quando João foi no céu, ele viu réplica nenhuma, não existe mais, não precisamos mais de arca da aliança. A presença do Antigo Testamento estava confinada na arca, mas a presença que a igreja tem foi derrubada em Atos 2, e é o Espírito Santo de Deus. O camarada vai para Israel, compra um quipá. Eu tenho um quipá de Jerusalém lá em casa, o pastor que me deu comprou por $1. O camarada compra um quipá, um talite, que é aquele pano, né, pastor Macarelli, azul com branco. O camarada compra lá $30, vende aqui numa campanha por R$1.000. O outro molha a mão no azeite, coloca num papel e vende o papel por R$1.000. E deixa eu lhe dizer, tem gente que compra, tem gente que compra. O outro entra numa live e diz: eu tenho uma revelação para dizer, mas para os primeiros que fizerem o Pix. Ei, deixa eu lhe dizer algo, tem gente que faz o Pix. O outro diz: eu só canto se tiver o cachê, eu só prego se for tanto, se for eu nem saio de casa. E tem gente que paga. O errado não é o mercenário que cobra
não. Por muito tempo eu persegui eles, eu falei contra eles, mas eu vi que tem alguém que paga, eu vi que tem alguém que sustenta. Mas aqui não, aleluia, aqui não entra mercenário, aqui é lugar da igreja de Jesus. Meu Deus, a missionária falou: olha, eu só vou por 3.000. Coloquei na rede social a foto dela lá e tudo. A irmã falou: olha, em Anápolis aqui a igreja. A irmã falou: 2.000, hotel, tudo completo, alimentação, passagem aérea. Ela falou: 2.000 é pouco. Tudo bem, é só uma noite, mas 2.000 é pouco. Vê aí se consegue fazer por 3.000. Porque eu preguei numa igrejinha e me deve 3.000. Faz aí por 3.000. Aí pensa com carinho. Ainda pede para pensar com carinho. Oh, irmãos amados, é nessas horas que eu entendo. Quando o Tiago e João falou para Jesus: quer que nós oremos como Elias orou para cair fogo e matar? A igreja não é mercenária. A igreja é ovelha. E ovelha tem dono. Finalizo agora. Terceiro mundo descrito na Bíblia é o mundo sistema. Pastor, se eu não posso mudar o sistema, o que é que eu faço então? Jesus sabia que eu e você não podemos mudar o sistema. A gente vota num número e entra outro. Jesus sabia que nós não podemos mudar o sistema. Mas o que que ele disse em Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra. Terra, mundo, sistema. Enquanto nós estamos aqui, o mundo vai até ficar ruim, mas não vai apodrecer. Não vai apodrecer, porque a igreja do Senhor ainda está na terra. Quando a igreja sair, pastor Marcos, aí Apocalipse 12 vai se cumprir. O diabo desceu a voz. Os demônios que estão na atmosfera, que o diabo não mora no inferno, eu já falei isso aqui, né? Os demônios que moram e residem na atmosfera, quando a igreja for arrebatada, eles vão descer para ficar. Aí sim o mundo vai ser um inferno. Aí sim o sistema vai quebrar. Aí sim eles vão sentir falta do sal da terra e da luz do mundo. João 16:33, Jesus disse: para que em mim tenhais a paz. No mundo, no sistema, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o sistema. Aleluia! Eu venci o mundo, disse Jesus. O teu Jesus venceu o sistema. O teu Jesus venceu o sistema. Olha para mim, para me entregar o microfone, pastor Marcos. Jesus falou assim para Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos não deixariam que eu fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é. Ou seja, Jesus não reina nesse sistema. Esse sistema já tem outro rei dominando. E não é fraco não, é forte. Já tem outro dominando. Então o que nós temos que fazer? Santificar a nossa vida. A gente pensa que ser santo é não falar com ninguém, é não olhar para ninguém, é viver num convento, com roupa do pé à cabeça, só com os olhinhos de fora, usando uma burca. Isso daí não é santificação, isso é fanatismo, fundamentalismo religioso. Sabe o que é santificação? Eu vou usar um exemplo que eu vi antes de ontem, num pesca e pague que eu fui. Eu vi uma garça. Irmãos, eu já vi coisa branca na minha vida, mas igual a plumagem de uma garça eu nunca vi. Ela tem a patazinha grande, preta, mas a plumagem dela, eu nunca vi nada branco como a plumagem de uma garça. Eu fiquei extasiado. E a garça, quando se alimenta, ela vai no mangue. Ela mete o pé na lama,
mas a pena dela está branca. Oh, glória! Ei, a igreja está com o pé no mundo, mas a veste está branca, mas a veste está limpa. Como é que eu faço para sobreviver nesse sistema? Se santificando. Santificação no original é agiasmos, quer dizer separação do mundo. Aleluia! Se separando do mundo. Está aqui, pode votar e pode ser votado. Ei, mas aqui dentro da igreja não. Aqui não é lugar de votar nem fulano, ciclano. Aqui é lugar de adorar aquele que já foi eleito, aquele que é, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o poder. Com a permissão do pastor Marco, convido a igreja para ficar de pé. Oh Jesus, aleluia! Os 3 mundos descritos na Bíblia, você aprendeu comigo essa noite. Esse sistema não tem mais jeito, irmãos. Foi o próprio Deus que entregou para o diabo. Se Deus entregou, quem é que vai tomar? Já era, está com ele. Mas vai ter um período que o príncipe desse mundo vai ficar preso por 1000 anos. E aquela terra que Deus formou no início, ela vai voltar a ser daquele mesmo jeitinho de novo. É o terremoto de Apocalipse 19 e 20. O grande terremoto que nunca teve antes na história. É o terremoto que vai regular as planícies da terra para o reino milenar, e nós, a igreja, estaremos reinando com Jesus. Eu já ia entregar o microfone, mas eu sinto de Deus, pastor Marco, de fazer uma oração, porque é fácil pregar sobre o sistema, mas é difícil viver nesse sistema, irmãos. É difícil viver nesse sistema. O que faz esse sistema girar é a moeda financeira, que daqui um dia papelzinho, moedinha de ferro vai acabar. Vai ser tudo digital. Como é que o anticristo vai localizar a pessoa dando dinheiro? Ninguém sabe para quem deu, quem recebeu não. Mas digital, toda transferência feita tem como ele localizar. E a Bíblia diz que só vai poder comprar e pagar quem já tiver a marca. O pastor é chip, a Bíblia diz que é marca. Marca se vê. Quem tiver a marca. Mas quando a marca for inaugurada, um dia desse eu vi uns crentes aflitos com chip. Eu falei, não, irmão, se eu tivesse condição, eu já estava com um já. Pode ficar tranquilo. Quando o chip for, quando a marca for implantada, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Eu vou orar nessa noite com a permissão do nosso pastor Marco Aurélio. Orar para Deus nos guardar nesse sistema. Eu convido a igreja, me ajude, vamos orar. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, nós oramos uns pelos outros. Porque o diabo está dominando o sistema, mas a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a Ti agora a Tua igreja, Pai, que ouviu a Tua palavra. Meu Deus amado, nós estamos nesse mundo, Pai, que é dominado, que é governado, que é regido por Satanás, ó Pai. Mas enquanto os nossos pés, Senhor, estão na lama, a nossa plumagem está sendo limpa pelo sangue de Jesus. Senhor, ajuda esse irmão, ó Pai, ajuda essa irmã, Senhor, ajuda essa família, Pai, a suportar os dias maus, a estar santificado, a estar separado. Meu Deus, cada um que ora comigo agora, recebe o renovo do céu agora. Graças